Eu quase desisti de jogar. E não foi porque os jogos ficaram ruins. Foi porque eu fiquei. Eu transformei videogame em campo de guerra, em rank, em ponto, em ego. E teve um dia que eu percebi que eu não estava mais me divertindo. Eu só estava tentando ganhar. E foi aí que 2 jogos me lembraram de como é divertido jogar videogame. Eu só jogava competitivo. Só fila ranqueada, só meta. Se eu perdia, eu me irritava. Se eu ganhava, não era o suficiente. Era sempre, só mais uma. Era sempre, agora eu subo. Sempre. Não é possível agora eu perder de novo. Eu começava feliz, mas terminava exausto. E o pior, não era perder. Era perceber que aquilo não estava me fazendo bem. Eu ficava nervoso, impaciente. Descontava a frustração no jogo. Às vezes até fora dele. E o videogame, que sempre foi meu lugar seguro, virou um ambiente que drenava a energia. E foi nesse momento que lançou o Expedition 33. Eu joguei sem expectativa nenhuma, só queria algo diferente. E nos primeiros minutos eu já sabia que tinha algo ali. A narrativa, a narração, a atmosfera, o sistema de combate, o cenário e principalmente a música. Eu parei e falei, meu Deus, isso é um jogo? Porque não parecia só um jogo, parecia uma obra feita com intenção. Você pode aqui desacelerar o ritmo, cada luta não era só apertar o botão, era estratégia, era ritmo, era presença. Cada cenário não era só bonito, ele contava alguma coisa. E a trilha sonora não estava ali só para preencher o silêncio, ela te guiava. Eu não estava competindo, eu estava vivendo, eu não estava tentando provar nada, eu estava absorvendo. Pela primeira vez em muito tempo, eu joguei por horas e terminei leve. Expedition 33 me lembrou que videogame pode ser arte, que pode ser experiência, que pode ser silêncio, que pode ser contemplação. Foi absoluto cinema em tudo. E quando eu terminei, eu pensava, eu nunca mais vou jogar algo desse nível. Eu comparava tudo. Tudo parecia menor. Eu abria a biblioteca, fechava, baixava algo, desistia. Parecia que tinha atingido o topo. E quando você acha que já viu o melhor, você começa a duvidar se ainda vale a pena procurar. O tempo passou. E aí, eu vi um trailer. Anunciaram Digimon Story Time Strange. Eu confesso, eu fiquei hypado. E olha que eu nem era aquele fã hardcore. Eu joguei o Digimon Data Squad, joguei aquele Digimon de PS2, estilo Arena que parecia Smash Bros. É isso aqui, joguei esse que eu nem lembro o nome. Só que tinha algo diferente nesse anúncio. Eu sabia que não seria do nível técnico da Expedition, o orçamento era menor, a produção era diferente. Mas eu sentia alguma coisa, um carinho. Cada trailer mostrava com cuidado, mostrava identidade, mostrava intenção. E cada dia que passava, eu ficava mais empolgado. E quando eu finalmente joguei, a história era envolvente. O sistema de combate tinha profundidade. A mecânica de digivolução era viciante. Não era perfeito, mas era apaixonante. E enquanto eu jogava, eu percebi uma coisa. Eu estava sorrindo de novo. Não porque era o jogo mais bonito do mundo. Não porque era revolucionário. Mas porque ele me divertia, ele me prendia, ele me fazia querer voltar a jogar mais. E foi jogando Digimon que eu entendi algo que a Expedition tinha começado a me ensinar. Não é sobre o jogo ter os melhores gráficos, não é sobre ter o maior orçamento, não é sobre a nota da crítica, não é sobre rank, é sobre o que ele faz com você, é sobre o quanto ele te envolve, o quanto ele te diverte, o quanto ele te faz esquecer do tempo. Eu estava procurando o melhor jogo da minha vida, quando na verdade eu só precisava voltar a sentir. Sentir o quê? Alegria, gente. O competitivo não é o vilão, mas quando você transforma a diversão em validação, você perde o ponto. Eu não precisava de um jogo perfeito. Eu precisava reaprender a jogar. Só que enquanto eu reaprendi a jogar, eu comecei a notar outra coisa estranha. Parece que videogame virou arquibancada. Não é mais sobre jogar, é sobre defender bandeira. Console contra console. Empresa contra empresa, nota contra nota. Você entra na internet querendo descobrir uma experiência nova e sai no meio de uma guerra de torcida organizada. E o mais curioso, às vezes nem importa o jogo, o importante é estar no lado oposto. É como se discordar fosse um esporte.
Se alguém elogia, alguém precisa diminuir. Se alguém critica, alguém precisa blindar. E no meio disso tudo, a experiência vira figurante. Não é sobre gostar, é sobre maturidade. Eu não preciso gostar do que você gosta. Você não precisa gostar do que eu gosto. Isso deveria ser simples, mas parece que virou pessoal. Como se falar de um jogo que não funcionou pra mim fosse um ataque direto a quem gostou. A gente precisa reaprender a ouvir "eu não gostei", sem transformar isso em batalha. Porque quando toda a opinião vira confronto, ninguém aprende nada. Só fica barulho. E isso também aparece na forma como a gente joga. Zerou quantos esse ano? Quantas horas você tem? Quantas platinas? Desde quando lazer virou relatório de desempenho? Eu adoro quando um jogo me prende a ponto de eu querer fazer tudo. Mas tem gente que transforma isso em obrigação. Continua jogando algo que já não está gostando só porque começou, só porque pagou, só porque não pode dropar. Mas videogame não é dívida, não é tarefa, não é meta de produtividade. Se parou de ser divertido, você tem permissão para parar. E isso não diminui ninguém. Enquanto a gente discute qual empresa é melhor, existem mundos esperando para serem explorados. Enquanto a gente briga por nada, tem histórias esperando para serem sentidas. Videogame é a única mídia onde você não só observa, você participa, você falha, você tenta de novo, você escolhe. É uma experiência ativa. E mesmo assim, às vezes a gente passa mais tempo defendendo o jogo do que jogando o jogo. Isso não faz sentido. E olha, se você chegou até aqui nesse vídeo, já dá pra perceber que você também se importa com isso. Esse vídeo aqui me deu um trabalhão absurdo para escrever, pensar, organizar, porque não é só sobre o jogo, é sobre como a gente se relaciona com eles. Então eu vou pedir uma coisa bem sincera: se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você curte essas conversas mais profundas sobre videogame, se inscreve no canal. Eu acho que depois desse trabalhão todo, eu mereço essa inscrição, vai. E agora bora continuar. Eu quase transformei videogame em rank. Quase deixei o competitivo virar validação. Quase esqueci que aquilo era para ser leve. Expedition 33 me mostrou o quanto o jogo pode ser impactante. Digimon me mostrou que o impacto não depende de orçamento. E essa reflexão toda me mostrou outra coisa. Talvez muita gente não esteja cansado de videogame. Talvez esteja cansada da forma como está se relacionando com ele. Expedition 33 me mostrou que videogame pode ser arte. Digimon Story Time Strange me mostrou que videogame pode ser carinho. Um me impressionou, o outro me abraçou. E os dois me salvaram de transformar o videogame em obrigação. Hoje eu ainda jogo competitivo, mas não é mais a minha única identidade. Eu não entro mais para provar nada. Eu entro para me divertir. Se você anda irritado jogando, talvez não seja o jogo. Talvez você seja o motivo. Talvez você só precise parar de tentar ganhar e voltar a tentar sentir. Eu quase esqueci porque eu jogava, mas 2 jogos me lembraram. E talvez você também esteja precisando lembrar.